Uma das principais correções metodológicas feitas pelos supervisores ou docentes em relação ao trabalho científico ou trabalho de conclusão de curso tem que ver com a melhoria dos objetivos, ou seja, tem que ver com a melhor formulação dos objetivos, seja o geral, assim como os específicos. Quantas vezes os docentes ou os supervisores não recomendaram que os estudantes, para além de melhorarem esses objetivos, que se baseassem na taxonomia de Bloom. Portanto, o vídeo de hoje é sobre como podemos utilizar ou aplicar a taxonomia de Bloom na melhoria da formulação dos objetivos do nosso trabalho científico. Eu sou Gerson Pagarás e seja bem-vindo ao nosso canal da Cráteros. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cráteros Serviços Linguísticos. Este vídeo é a continuação de um vídeo anterior, no primeiro vídeo em que falávamos sobre a taxonomia de Bloom, em que definimos o que é taxonomia de Bloom, falamos sobre o surgimento desta taxonomia e a importância da taxonomia de Bloom na construção do pensamento científico. E desta vez queremos ilustrar na prática como é que esta taxonomia pode ser utilizada para melhorarmos a definição dos objetivos do nosso trabalho de conclusão de curso. Antes de mais, se você é novo no canal, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, coloque um like se gostar deste conteúdo. Temos tantos outros conteúdos sobre a escrita acadêmica, conteúdos sobre dicas de língua portuguesa, conteúdos sobre serviços linguísticos, etc. Ok? Então, vamos ao nosso tópico de hoje. Olha, a taxonomia de Bloom, nós já definimos neste vídeo aqui o que é taxonomia de Bloom, mas de forma resumida, a taxonomia de Bloom é uma espécie de um método ou de um quadro, digamos assim, de um modelo que ajuda a orientar, a organizar o pensamento científico. Portanto, é uma taxonomia que estrutura a construção das ideias científicas e essa taxonomia categoriza o pensamento científico em 6 níveis, digamos assim, e nós vimos no vídeo anterior quais são esses 6 níveis, em que consistem cada um desses níveis. Portanto, a taxonomia de Bloom, o que nós vimos no vídeo anterior é que o pensamento científico pode ser organizado desde um nível mais básico, um nível elementar, até o nível mais complexo, que é o nível sexto. E cada um desses níveis, ou cada uma dessas categorias, corresponde a uma série de habilidades que a pesquisa deverá adquirir, assim como uma série de habilidades que os estudantes deverão, digamos assim, aprender. Portanto, é uma taxonomia que é utilizada, pode ser utilizada pelos professores, pelos docentes. Por exemplo, quando um professor ou um docente pretende organizar uma aula ou um curso, a taxonomia de Bloom é uma ferramenta fundamental para a organização das etapas deste curso ou desta aula, assim como os resultados que se esperam alcançar através dessa aula. Mas nós especificamente queremos tratar de como é que podemos utilizar a taxonomia num trabalho científico, principalmente para os trabalhos de conclusão de curso, na formulação dos nossos objetivos. Então, pessoal, mais uma vez, vale lembrar que a Cráteros Serviços Linguísticos é uma instituição que oferece serviços linguísticos. Então, desde a revisão linguística, a revisão científica, a tradução linguística entre várias línguas, a transcrição, também transcrevemos áudios. Se você tem um áudio de uma entrevista, de uma audição e quer converter esse áudio em texto, nós também temos serviços de transcrição, assim como serviços de intérprete para diversos eventos. Então, acessem o nosso website para saberem mais sobre a nossa equipa e os nossos serviços, assim como se quiser solicitar uma cotação, é só solicitarem-na através do nosso endereço eletrônico. Então vamos ao nosso vídeo. Olha, então, o mais importante aqui que o estudante deve saber é que
para cada verbo do objetivo geral, para cada natureza do objetivo geral, os verbos que vão ser utilizados para os objetivos específicos devem ser verbos que vão de acordo, que se harmonizam com aquele objetivo geral. E o segredo está exatamente na seleção dos verbos. Quando o docente diz que, olha, vai melhorar os seus objetivos baseando-se na taxonomia de Bloom, o docente quer que você melhore principalmente na seleção dos verbos, ok? Porque para cada natureza de verbo do objetivo geral, há uma série de verbos que são aceitos como objetivos específicos, não são quaisquer verbos. Portanto, os verbos não são selecionados de forma aleatória, assim, sem uma regra evidente. Então, por exemplo, nós dissemos que a taxonomia de Bloom possui 6 categorias, 6 níveis. Vimos que tem um nível, o mais elementar, que é o nível lembrar ou conhecer. O termo conhecer faz parte da versão original da taxonomia de Bloom, que foi publicada em 1956, só que depois foi revista essa taxonomia e, além de conhecer, o primeiro nível acaba se chamando de lembrar. E no nível lembrar, a habilidade que se quer alcançar é a habilidade de lembrar informações e conteúdos previamente abordados como factos, datas, palavras, teorias, métodos, classificações, lugares, regras, critérios, procedimentos, etc. Portanto, a habilidade de lembrar envolve se recordar de uma quantidade significativa de informação. Por exemplo, quando nós estamos numa introdução, lembra só, num trabalho de fim do curso, quando estamos numa introdução, por exemplo, o primeiro parágrafo, normalmente o que ele contém? Em 1900 e tanto, aconteceu isso, aquilo, ou na época X aconteceu aquilo. Então, na contextualização da introdução, o texto, o conteúdo, o que faz é lembrar, trazer, recordar de informações previamente abordadas, ok? Então, ele traz ali à tona em forma de contextualização. Aquilo é o uso do nível da categoria lembrar da taxonomia de Bloom. Okay? Então, quando a gente está a contextualizar, a gente está a aplicar o nível lembrar da taxonomia de Bloom, mesmo que seja de forma inconsciente. Mas o que nós queremos aqui é pegar, selecionar aquelas categorias que são mais utilizadas na formulação dos objetivos. Okay? Então, o primeiro nível é lembrar. O segundo nível, que nós vimos também no vídeo anterior, é entender ou compreender na nova versão. Neste nível de compreender, que envolve a habilidade de dar significado ao conteúdo, ou seja, interpretar aquele conteúdo. Se você traz, por exemplo, a contextualização no ano X, de seguida você interpreta aquela informação. Okay? Depois vimos o terceiro nível, que é aplicar ou aplicação. O quarto nível, que era analisar ou análise. O quinto nível, que era avaliar ou avaliação. E, por fim, o nível final, que é criar, síntese. Então, a título de exemplo, na formulação dos objetivos, um dos objetivos gerais mais frequentes que são utilizados em trabalhos científicos é o objetivo analisar. Frequentemente nós encontramos ali analisar o funcionamento, sei lá, analisar a composição, analisar o método X, analisar o modelo Y, etc. Analisar. E, portanto, a taxonomia de Bloom é que depois vai dizer quais são os verbos mais adequados para compor os objetivos específicos em relação àquele objetivo geral, que é analisar. Okay? Nessa categoria de analisar, a habilidade que está subjacente é a habilidade de subsidiar o conteúdo em partes menores com a finalidade de entender a estrutura final. Ou seja, o processo cognitivo de analisar como objetivo geral, é geral, analisar. A ideia ali é pegar o objeto de estudo, dividir em partes, começar a estudar cada uma dessas partes para depois entender o tudo. Portanto, é um processo. E, portanto, essa habilidade de analisar pode incluir a identificação das partes,
analisar o relacionamento entre essas partes e o reconhecimento dos princípios organizacionais envolvidos. Se você vai estudar, por exemplo, tem como objeto de estudo a família, você quer analisar uma família, então você vai dividir em partes, em membros, né? Começas a estudar pai, estudar mãe, estudar filho, estudar filha, para ver até que ponto essas partes, como se relacionam e até que ponto influenciam na composição do todo. Portanto, os objetivos específicos previstos na taxonomia de Bloom para o conhecimento analisar, você vai encontrar de classificar, comparar, okay? Contrastar, distinguir, calcular, apontar. Então, são verbos e tem muito mais outros verbos, há muitos outros verbos também, só estou a citar alguns. São esses verbos aprovados pela taxonomia de Bloom para formarem os objetivos específicos para o objetivo geral como analisar. Okay? Dando um exemplo de um outro caso, imaginemos que o seu objetivo geral é compreender o fenômeno XYZ, ou entender o funcionamento do modelo X. Imagina que o seu objetivo geral é compreender, não é analisar. Então, a taxonomia do Bloom oferece opções de verbos que vão formar os objetivos específicos para esse objetivo geral, que é compreender. Então, a ideia de compreender significa dar significado ao conteúdo. Portanto, é uma habilidade que pode ser demonstrada por meio da tradução do conteúdo compreendido para uma nova forma. Então, você pega naquele conteúdo, quer traduzir para uma nova forma, quer interpretar e traduzir para uma nova forma, seja oral, escrita, etc. Então, quais são os verbos que vão compor a ideia de compreender? Então, os verbos que vão compor a ideia de compreender tem alterar, tem construir, tem defender, tem descrever, tem reescrever, resumir, discutir, reconhecer, explicar e tantos outros verbos que podem acompanhar a ideia de compreender de forma geral. Portanto, é assim como a taxonomia de Bloom funciona. Okay? Claro que as regras não são totalmente rígidas, mas o que não se quer, por exemplo, é se o seu objetivo geral for compreender um fenômeno, né? Portanto, o que não pode acontecer é nos seus objetivos específicos aparecer ali como um verbo nomear, listar, enumerar, porque são verbos específicos para uma outra categoria que não é exatamente compreender. Portanto, aí fica uma espécie de um paradoxo de pensamento científico, que é isso que cria ruído nos supervisores, e é por isso que eles recomendam o uso da taxonomia de Bloom para que os seus objetivos estejam muito bem estruturados. Portanto, o vídeo de hoje era sobre isso. Se já gostou do vídeo, mais uma vez siga o nosso canal, inscreva-se. Podem consumir os conteúdos que estão na playlist Escrita Acadêmica e temos tantas outras playlists. E vemo-nos no outro vídeo. Se tiveram dificuldades em compreender alguma coisa, usando agora o verbo da taxonomia, em compreender alguma coisa, comentem, apresentem dúvidas, sugestões e a gente vai discutir e até o próximo vídeo. Um abraço.